Tá começando mais um Boteco do Clubão e hoje vamos falar sobre programação, dados nas apostas esportivas. Você gosta de apostar com dados históricos? Gosta de apostar com matemática? Então, esse programa aqui hoje vai trazer muito conteúdo para você. Nosso convidado especial aí, Fute Python Trader, velho. Seja bem-vindo e bora falar um pouquinho sobre apostas matemáticas. Valeu aí, muito obrigado pelo convite, pessoal. E vamos lá trocar uma ideia sobre estatística, machine learning e muito Python. Exatamente. E para a gente trocar essa ideia também, convidado aqui para fazer esse programa comigo, Stefano. Bem-vindo, velho. Vamos falar um pouquinho. Stefano também gosta de apostas matemáticas, né, Stefano? Então vai ser muito bom ter. Vai ser bem legal o programa de hoje, né? Um pouquinho diferente do que talvez a maior parte da nossa comunidade esteja acostumado, falar um pouquinho mais de dados, de coisas um pouquinho mais técnicas, mas certamente vai ser bem legal. E para a gente também, né, Vini? Sempre tem algo para aprender. Toda entrevista é uma oportunidade, então bora conversar. Bora lá. Vamos para a vinheta e a gente volta com o programa de hoje. Bora lá. Bora lá então, moçada. Leandro, mais uma vez, bem-vindo, cara. Vamos trocar essa ideia. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, velho, como que começou a programação Python na sua vida? Ele veio por causa das apostas ou já era algo que você trabalhava antes com programação e depois que conheceu a aposta você incluiu isso, velho? Bem, vamos lá. A programação veio comigo desde a época da graduação, né? Eu sou professor de física, tenho graduação, tenho mestrado, tenho doutorado. E na época da graduação mesmo, eu já comecei a trabalhar com dados aplicado à física da atmosfera. Aí no mestrado eu fui trabalhar com energias renováveis, também analisando dados. E aí no doutorado foi que eu comecei a trabalhar com Python mesmo. Ou seja, lá por 2013, 2014. Que legal, cara. Então, você já teve uma experiência bem legal fora da área das apostas, ciências de dados, e deu para trazer muita coisa dessa área para você aplicar nas apostas ou você teve que mudar muita ideia do que você já fazia? Não, o mais engraçado é que eu basicamente utilizei o que eu tinha trabalhado durante o mestrado e o doutorado. No meu mestrado eu trabalhei com o método de Monte Carlo. E no doutorado, eu trabalhei com análise estatísticas, análise RS, análise de Hurst. E aí, quando eu fui apresentado às apostas esportivas, a minha primeira ideia era pegar esses meus trabalhos e trazer algo para cá, ver se eu encontrava alguma relação. Então, basicamente, foi isso. Legal, Leandro. Mas agora me fala um negócio. Como é que um físico veio parar no mundo das apostas esportivas? Assim, como é que você conheceu isso? Você aprendeu, sei lá, tinha algum amigo que te apresentou, você já gostava muito de futebol, viu alguma propaganda? Conta um pouquinho como foi essa transição, não tanto assim para a parte mais técnica, mas o começo mesmo, assim, aquelas primeiras apostas que você fez, como é que foi esse processo? Certo. Eu comecei não nas apostas esportivas, eu comecei fazendo trade no FIFA, jogando videogame mesmo. Comecei no FIFA 2019, que foi quando eu terminei o doutorado. Aí eu tive um ano sabático. Não vou mais estudar nada, vou descansar, né? Depois de 12 anos direto. Aí comecei a jogar FIFA, né? Jogava no PlayStation mesmo. E aí comecei a descobrir que existia um jeito de ganhar dinheiro com aquilo ali, que era comprar carta barata, vender ela cara. E depois que consegui juntar uma quantidade boa de coins, né? Que é a moeda virtual, a gente conseguia vender. Então, eu comecei a faturar um dinheiro nessa brincadeira, né? Sempre comprava o jogo seguinte, comprava novos jogos. Aí, quando foi durante a pandemia, eu jogando videogame e acompanhando o futebol, né? Sou muito viciado em futebol, acompanho desde criança, basicamente todos os campeonatos do mundo. O que passa na TV aberta, TV fechada, eu estava sempre acompanhando. Aí vi uma propaganda do VSR, né, o Vitor Sérgio Rodrigues,
apresentando um curso gratuito da Full Trader, né? Como ganhar dinheiro assistindo futebol. Aí eu, rapaz, se eu já estou ganhando dinheiro fazendo trade no FIFA, agora vamos fazendo futebol, né? Que é algo bem maior do que simplesmente o jogo. Então foi aí, basicamente no começo de 2020, que eu fui apresentado às apostas pelo curso, um dos primeiros cursos do Ricardo, da Full Trader, que foi quando o curso era R$1, né, que era o valor mínimo que a Hotmart cobrava na época, porque foi na época que ele estava começando a ideia da comunidade. Então você fazia esse curso, né, que era o curso básico mesmo, e depois você, né, se você gostasse, você ia lá e fazia parte da primeira turma da comunidade. Então, o Ricardo foi o primeiro, né, através do Vitor Sérgio Rodrigues, né, numa propaganda durante o intervalo de um jogo, que eu conhecia as apostas esportivas. E me diz uma coisa, velho. Você falou aí que gosta de futebol, é viciado. Para quem que o homem torce? Aqui no Brasil, eu torço São Paulo e Ceará, né? Que no meu estado, eu sou de Fortaleza, torço São Paulo e Ceará. Agora, em cada lugar do mundo eu tenho um time. Cada país eu torço para um time também. Legal, velho. Deu pra... Tá com, sei lá, mais ou menos minha idade, 30 e poucos anos. 34. Pegou uma fase boa do São Paulo, né, velho? Peguei. Essa draga Pegou. de hoje, não. Não, hoje é só pra ter raiva. E do Ceará também, né? Ceará frequentou a Série A, jogou o Campeonato Internacional. Eles estão tentando fazer a gente ter esperança agora. A gente Eu ia perguntar isso. voltar. A gente está gravando no comecinho de novembro esse podcast. O Ceará ainda tem chance de... Encostou ali no esporte, né? Dá para sonhar. Dá para sonhar, tá dando para sonhar. Legal. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. Cara, você já começou direto nas apostas, assim, já com os dados que você era acostumado? Você não chegou a cair nos picareta da vida, no negócio? Você já foi direto, assim, até algo para que você já se identificava, né? Que o Full Trader, o perfil dele já é bem esse perfil de apostar com dados e tal, sempre foi. Isso foi algo que te chamou mais atenção, assim? Ou você chegou a passar por algum picareta ainda? Assim, o próprio Ricardo, né, ele já tinha essa veia matemática, e isso me chamou bastante atenção. E, paralelo, né, a conhecer o curso do Ricardo, eu também encontrei no YouTube o curso do Rui Trader. Né, alguém na comunidade, né, no grupo lá do Telegram, falou sobre o Rui Trader, e aí eu fui pesquisar e descobri e reproduzi todas as planilhas dele. Fiz tudo no Excel mesmo. Só que à medida que eu precisava atualizar, colocar novos dados, o trabalho era muito grande. Aí eu comecei a trazer tudo para o Python, né, que era uma coisa que eu já tinha trabalhado bastante e estava mais ou menos um ano parado, né, sem fazer nada na programação. Então, eu comecei a transformar as tabelas, né, as planilhas do Rui Trader, e foi aí que eu comecei a criar minhas primeiras metodologias. Sobre picaretas, né, o pessoal da comunidade teve um pequeno problema com um dos indicados, né, pelo Ricardo na época, que prometia muitos... na realidade, ele até tinha uma metodologia legal, mas depois que o grupo, né, cresceu bastante, o cara sumiu, né, não mandava as entradas, e aí eu queria mesmo, né, para acompanhar alguém com metodologia consolidada enquanto eu criava as linhas. E aí foi o único picareta que eu caí, foi esse, né, que foi indicado pelo próprio Ricardo, só que aí depois ele mesmo saiu fora, enfim, né? Mas eu comecei direto na época, eu abri minha conta na Betfair e depois eu abri a conta na TraderBet. E coloquei, né? Na época, eu coloquei $100 na Betfair e coloquei R$200 na TraderBet. A banca da Betfair eu quebrei, e a banca da TraderBet eu estou com ela até hoje, né? Retirei de lá, coloquei depois na bolsa de aposta e agora trouxe para a Betfair, né? Quando a gente teve a mudança da White Label.
Então, comecei lá em 2020 com R$ 200, e aí fui aumentando, né, apostando com R$ 2, até consolidar a minha banca. E hoje eu não vivo das apostas, porque eu tenho o meu emprego e não quero sair, porque eu adoro ser professor, mas eu consigo tirar um bom complemento da renda das apostas com essa banca que começou lá em 2021. Massa. Uma coisa bem legal que você falou agora, e só para reforçar, é a questão do viver de apostas, né? Eu vejo que a galera tem uma tara por isso, tipo, como quem não vive exclusivamente de apostas, tipo, perdesse um pouco de... E pode ser perfeitamente uma renda extra. Aí eu queria te perguntar o seguinte, você tem uma trajetória um pouco diferente do tradicional, vamos chamar assim, né? Geralmente a galera vem para uma coisa bem mais recreativa, né? Que é tipo apostar no que ele acha, ou apostar no time do coração e tal, e depois vai perdendo dinheiro e vai percebendo que existe uma parte técnica ali que tem que ser estudada, a questão de precificação de probabilidades e tudo mais. Minha pergunta é, já que você começou com um viés já mais técnico, né, de mexer com o Excel, de usar ali os dados a seu favor para poder fazer as suas apostas, você teve vamos dizer assim, um período menor para poder perceber, isso aqui dá dinheiro, ou levou um tempo ainda até, que você comentou que quebrou, acho que uma banca, mas aparentemente foi um processo rápido, né, entre você começar e começar a extrair lucro do mercado. Como é que foi esse processo, ainda pensando no começo da jornada? Lá no começo, né, eu acreditei muito, né, na palavra do Ricardo, né, quando ele falava, né, ele enfatizava muito a possibilidade. E ao pegar as planilhas do Rui, né, ao fazer meus primeiros backtests, eu realmente vi que ali tinha como extrair um bom dinheiro. Né? Eu criava logo aquelas planilhas de juros compostos, já pensava quando é que eu ia ficar rico. Então, a primeira banca foi a da Betfair, e eu quebrei justamente porque a cada entrada que eu fazia, né, eu comecei trabalhando no under 4,5, né, que era uma estratégia relativamente simples de se fazer, mas um belo dia a banca já estava quase chegando em $200. Eu levei 3 gols um atrás do outro. Aí eu já tinha perdido, e logo no começo do jogo. E aí eu já tinha perdido a boa parte da banca, né? Eu fazia juros compostos. E aí eu comecei a virar torcedor. Então, naquele momento, né, foi um baque muito grande para mim. Então, naquele momento foi que eu já tive a virada da chave logo na primeira quebrada de banca. Então, quando eu depositei novamente na TraderBet, eu disse, não, eu vou fazer direito, eu vou fazer esse negócio funcionar para mim, igual funcionou para o Ricardo, igual funcionou para outros influenciadores que eu já estava acompanhando na época. E aí, uma outra coisa interessante também é que eu não fiz somente o curso do Ricardo. Qualquer curso que aparecia, né, que fosse mais ou menos, né, interessante, eu fazia mesmo. Né? Então, por exemplo, eu fui aluno do Theo, né, fiz o curso do Theo Borges todo, fiz o curso do Neturno, fiz o curso do Danilo Pereira, fiz o curso do Jonas Caetano, fiz alguns cursos no Clube da Aposta, né, fiz a mentoria da Get Up Trading. Então, basicamente, todos os conteúdos disponíveis, né, eu estava consumindo na tentativa de ver onde é que eu me encaixava bem. E sempre dados, né, sempre analisar dados. Eu conseguia ser um bom trader, né, só que eu precisava de muito tempo para isso. E muitas vezes, né, estava tendo jogos e eu estava dando aula, né, por exemplo. Então, às vezes eu aqui, o celular tocava o jogo, né, o jogo começou e eu dando aula, aí eu, poxa vida, eu tenho que mudar, eu tenho que pensar uma alternativa, né. Aí foi aí que eu fiz o curso do Jonas e do Danilo Pereira. Mas eu comecei mesmo a ser lucrativo quando eu fiz a mentoria do Adriano Duarte e quando eu fiz a mentoria da Get Up Trading, que aí eu juntei, né, a pegada do Adriano com o Correct Score, e aí foi onde eu me achei e onde realmente eu tô até hoje e não largo mais de jeito nenhum. Então, nesse processo todo, velho, o conteúdo do Adriano, assim, que foi um divisor de águas para você, assim, para mudar mesmo de patamar e começar a conseguir realmente extrair valor no mercado. Exatamente, né? Eu fiz parte de uma das primeiras turmas dele,
né? Fiz a mentoria, a forma como ele aborda o mercado, né? Ao invés de buscar melhores times, de buscar melhores odds, buscar o dinheiro, né? Ele busca o dinheiro. Então, aquilo ali mudou completamente a forma como eu vejo, né, as apostas, e eu utilizo a teoria que ele criou até hoje, só que eu não utilizo mais para o Match Odds, né? Eu utilizo para o Correct Score, que foi mais ou menos na mesma época. Eu fiz a mentoria dele em dezembro, quando foi em janeiro eu fiz a mentoria da GetUp. Na época que a mentoria da GetUp era individual, então foi eu, o Christian e o Alexandre, a gente se reuniu, passamos uma tarde toda eles dando aula para mim, e foi bem legal, né? Foi realmente um divisor de águas. Conhecer o Adriano e conhecer o Correct Score. Legal, acho que o Adriano, ele é o grande idealizador, assim, vamos dizer. Que, cara, até para contar um pouquinho de mim, assim, quando eu comecei no trade lá em 2016, eu já fui direto pro trade mesmo. As apostas Panther não me interessou. Na época, eu até comecei pelo clube, o curso do clube, e tinha um curso de estatística e tal que era junto. O Betão dava a parte estatística do curso e o Tavares a parte de trading. E eu nunca tinha me interessado por trade, por punting, velho. E aí eu comecei a estudar punch agora há pouco. Eu fiz sua mentoria, eu fiz a do Big e tal. E a de vocês, ela é bem voltada para essa parte, muito com a ideia do Adriano, né? Que é muito com essa questão de se trabalhar com dinheiro, trabalhar com a própria precificação da casa de aposta, trabalhar com a oscilação que a própria casa traz, sempre atrás do dinheiro. O que é um pouco diferente, né, Leandro? Porque o que a gente sempre via na comunidade era a questão da precificação mesmo. A gente até trocou uma ideia, Stephanie e eu fizemos um outro boteco com o Big, e a gente falou só disso, falando muito dessa questão da diferença metodológica das apostas punch, né? Que durante muito tempo a gente viu essa questão da precificação diferente, e hoje tem uma galera nova que traz esse conceito diferente do modo de apostar punch. O que você vê de diferença, velho? Assim, não sei se você já experimentou, já tentou também fazer precificação mesmo, mas o que você vê de diferença, assim, do punching com a precificação e o punch dessa ideia do Adriano, que é o que a gente mais pratica? Bem, como eu fiz vários cursos, né, eu realmente tentei de tudo, né? Enquanto eu estava estudando, por exemplo, quando eu estava somente como trader, né, que o começo era só como trader, eu fiz o curso do Ricardo, depois eu entrei na comunidade e comecei a utilizar as ferramentas, tudo baseado em dados, né? Então eu montava minha metodologia e ficava lá no scanner esperando apitar a metodologia para poder fazer as entradas. Quando eu fiz o curso do Netuno, eu comecei a tentar acompanhar o jogo. Então eu ia lá, abria a stream e ficava acompanhando o padrão, né, que o próprio Netuno ensina lá no curso dele, né, e não me adaptei, né? Então não me adaptei a essa leitura de jogo. Eu fazia basicamente o que estava na receita de bolo e não dava certo. Então, e quando eu ia pela matemática, eu ia muito bem. Então, é questão de estilo, né? Então, o meu estilo não se adaptou ao trading acompanhando o jogo. Da mesma forma, o putting, né? O meu primeiro curso de putting foi do Jonas Caetano. Então, ele tem um modelo de precificação que eu gosto bastante, só que eu não me adaptei, né? Aí eu fui fazer o do Danilo Pereira, achando que também seria, né, seria uma abordagem diferente, mas são bem parecidas, né? Eu não consigo montar as Fairlines, né? Tenho acesso ao sistema, né? Coloco lá, mas a questão subjetiva, para mim, não faz sentido, né? Diferente, por exemplo, quando eu aposto no Campeonato Cearense, eu conheço as equipes, eu vou assistir, né? Eu moro vizinho a um dos estádios, então eu conheço os times. É mais fácil para mim. Às vezes eu tenho informações que a casa não tem. Então, nesse caso, a gente tem uma vantagem. Mas quando não, por exemplo, eu estou trabalhando na segunda divisão da Noruega. As informações são limitadíssimas. Então, o que é que eu faço? Eu confio na odd,
né? Confio que, apesar da mesma limitação que eu tenho de informação, a casa também tem, né? Os apostadores que estão lá na Betfair também têm essa limitação. Então, eu parto do pressuposto que a odd, ela é a principal informação que a gente tem, né? Tudo está embutido na odd, e a partir daí eu faço os meus modelos, né? Eu utilizo muito machine learning, né? Eu trabalho com muitas variáveis, né? São quase 70 variáveis que eu utilizo, né, dentro de um modelo para pré-selecionar os jogos, né? Então, basicamente é isso. A questão da diferença de uma metodologia para outra, né, o putting tradicional e esse novo, eu não diria novo porque já é bem antigo, né? Esse putting vinculado aos dados é simplesmente questão de adaptação, né? A minha veia matemática, a minha veia, né, de cientista, porque assim, eu sou formado em física, mas eu também sou formado em ciência de dados, né? Então, eu sou um cientista de dados mesmo. Eu fiz a segunda graduação, fiz a especialização, e eu estou, digamos, de certa forma, migrando de área, né? Eu estou fazendo essa transição de carreira. Eu vou continuar dando aula, mas as minhas pesquisas na universidade são todas voltadas agora para análise de dados. Então, é mais do perfil de cada um, né? Essa é a minha opinião. Cara, é muito legal esse relato, porque eu tenho visto, num geral, assim, por mais que tenham essas duas escolas, né, tem quem vai mais para essa análise de dados mesmo, de pegar uma liga, ver qual, sei lá, o histórico de correlação entre odd e algum resultado e tal, e tem o lado da precificação. Mas eu tenho visto muito, não vou dizer que é a maioria, mas pelo menos dali do pessoal que eu acompanho, e eu sou uma dessas pessoas que trabalha com precificação, mas trabalha com precificação puxando para os dados agora, ou seja, fazendo de uma forma muito mais automática e tirando a subjetividade, né? Ou seja, ao invés da gente ir lá e dar uma nota para, sei lá, criar o Power Ranking de forma manual, esse é o meu time, os times que eu comprei pelo título, esse que eu comprei pelo meio de tabela e tal, pegar, por exemplo, XG, pegar número de gols, pegar realmente variáveis numéricas e tentar fazer essa precificação. Só que tudo isso, e aí vem a pergunta que eu quero fazer para você, tem um processo de dominar pelo menos um Excel, mas preferencialmente um Python da vida para facilitar a sua vida, né? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho para volume. Um dos diferenciais de trabalhar com dados é que te dá uma possibilidade de volume muito maior, né? Se você vai para um lado mais subjetivo, muito difícil você conseguir realmente acompanhar de perto, sim, mais do que 5, 6 ligas estourando, né? Você pode ter noção, mas ter aquela confiança mesmo de saber o momento da equipe, como tá jogando, sim, é muito difícil. E a minha pergunta para você é, como é que você enxerga a curva de aprendizado, pensando numa pessoa que, sei lá, tem um domínio bem basicão, assim, de um Excel da vida, usa para trabalhar e tal, mas não é um especialista, nunca programou na vida. Como que você enxerga essa curva de aprendizado para aprender a mexer nessas ferramentas e depois poder trabalhar com dados assim? E aí, se quiser até fazer algum gancho com o seu trabalho, né? Trazer ali um pouquinho do material gratuito que você já tem no seu canal, acho que é uma oportunidade legal também para o pessoal que está vendo essa conversa e fala, pô, gostei disso, mas não faço a menor ideia de onde eu começo. Assim. Como é que você enxerga essa questão da curva de aprendizado? A curva de aprendizado, ela é alta, é bem grande, porque, primeiro, né, para mim foi mais fácil porque eu já trabalho com isso há muito tempo, né, eu tenho a minha formação, né, em física, trabalhei com física computacional durante todo o meu percurso, então, para mim, fazer um trabalho no Excel, ou fazer um trabalho, né, seja com C, com Python, trabalhei até com Fortran na graduação, e para mim realmente foi bem mais tranquilo, né, fazer isso. Mas essa é a grande dificuldade, né? Porque a maioria das pessoas quer algo pronto, né? Então a gente vê aí muitos sistemas que já fazem isso, né? Já fazem essa análise pronta, só para o cara ir lá colocar a aposta dele. Então, realmente, quem quer entrar nessa área de dados precisa primeiramente dominar essas ferramentas, né? O Excel, ele faz tudo, né? Inclusive, eu estava até conversando esses dias com o Big, né? O Big Data, o Hora do Gol, falando, né, que ele consegue fazer tudo no Excel, só que requer muito mais tempo. E aí ele quer aprender Python justamente para poder automatizar as análises dele. E realmente esse é um fator
que complica um pouco, né, as pessoas que querem vir trabalhar com a área de dados. Você primeiro precisa dominar o Excel ou dominar alguma linguagem de programação. A curva de aprendizado é alta, só que o resultado que você obtém, né, depois que você domina essas ferramentas é fantástico, né? Porque, por exemplo, já puxando para o meu trabalho, eu comecei o canal do YouTube simplesmente porque o Rui tinha parado de postar vídeos. E aí rapaz, não pode, não, né? Esse conteúdo ele tem que continuar. Só que aí eu não quis imitar ele, né? Continuar com as análises no Excel. Então, foi o que eu fiz. Eu fui montando vários tutoriais. Tutorial de como criar uma base de dados com Python. Então, eu apresentei lá a ferramenta, né? Tudo online, tudo utilizando o próprio navegador para poder montar a base de dados. Pegando dados do Futebol Data. Então, eu fui montando a trilha, né? A trilha de aprendizagem. Então, inicialmente, o cara ia lá e construía a sua base de dados. Depois, ele pegava essa base de dados e fazia a primeira análise, uma análise estatística simples. Depois, ele ia para uma análise mais complexa. E depois, ele iria lá e criava um método simples, né? Um método bem básico, que era o over 0.5 FT, baseado nas odds. E aí eu ensinava ele a fazer o backtest. Então, eu fui fazendo a construção do conhecimento durante todo aquele período inicial, né, que eu comecei no YouTube. Então, os vídeos estão lá, né? Quem quiser conferir lá no meu canal, tem esses vídeos, né, da primeira fase do meu canal, e depois eu dei uma parada, aí voltei agora com conteúdos bem mais densos, né, porque era uma cobrança que os membros da minha comunidade, né, porque a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente trocava bastante ideia, e eles queriam avançar, né, queriam novos conteúdos, e não algo mais básico. Então, basicamente foi isso, né? Então, eu fiz esse processo com eles. E hoje, né, eu tenho uma mentoria onde a gente tem um módulo lá de Python básico, a gente tem um módulo de estatística básica, que ele nivela, né? Não é suficiente, né? Porque vai ter análise, por exemplo, quando a gente vai extrair as bases de dados, né, via web scraping, você precisa de um domínio da computação um domínio mais alto, né, mais elevado da computação. Então, realmente, né, esse é um divisor de águas, justamente a curva de aprendizagem. E essa questão eu acho que um dos grandes benefícios, assim, também, né, cara, essa questão do cara conseguir o web scraping, montar a base dele e tal. E diminuir o custo, né? Uma APIzinha hoje em dia não é tão barata assim para quem ainda tá buscando. Eu acho que é bem legal. Eu fiz a mentoria do Leandro, eu gostei bastante. Eu acho que o que facilitou para mim, cara, realmente a curva de aprendizado ela é muito alta, mas eu acho que o que facilitou para mim é que eu já vinha estudando Python antes, sabe? Então eu não entrei direto e ali foi o meu primeiro contato com Python. E lógica de programação eu já sabia um pouquinho. Eu sou da área de TI, trabalhei muitos anos com TI. Por mais que eu não tinha me especializado na área de programação, a gente sempre estuda, né? Época de faculdade. Então, acaba que eu já tinha um pouco de facilidade nesse sentido. Mas realmente, esse ponto que vocês tocaram, ele é interessante, porque a curva de aprendizado, ela é difícil, mas como o Leandro disse, né? Depois que o cara pega também, ele traz uma vantagem absurda, assim, né, para ele transpor e melhorar não só a codificação ali do que ele quer fazer, os filtros e tal, mas também a exibição disso, né, cara? Se automatizar, por exemplo, uns jogos do dia seu, já com os filtros das apostas, enfim, é algo bem legal que agrega bastante, né, Leandro? Sim, quando eu comecei, né, no canal do YouTube, eu recebi vários contatos, né, no grupo, de pessoas que faziam, né, as suas metodologias no Excel, ia lá no site Futebol Data, baixava o CSV, convertia para Excel, para poder fazer a análise, para pegar os jogos do dia no Soccer Stats, e aí verificar quais eram os jogos que ia fazer.
Então, eu fiz muito trabalho, né, nessa pegada de automatizar. Então, eu fazia um código para o pessoal que eles iam lá, com um cliquezinho, só digitava a data do dia de análise, fazia o download da base, aplicava todos os filtros, aplicava os jogos do dia, e depois que eu conseguia acessar a API da Betfair, ainda ia com um link, né, bem bonitinho, e mandava até notificação no Telegram para o pessoal. Então, realmente, facilita demais. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que foi com a mentoria da GetUp. Né? Eles têm um trabalho de pré-análise que era muito manual, né? Na época que eles apresentaram a mentoria para mim. Então, eles iam lá no Soccer Stats, pegavam jogos, analisavam temporada, eles analisavam jogo a jogo. Então, cada jogo que tinha demorava mais ou menos uns 5 a 10 minutos para fazer análise. Então, não tinha como fazer muitos jogos, né, porque pela limitação do tempo para se preparar para o jogo. Então, assim que eu terminei a mentoria, eu fui automatizar essa pré-análise. Então, eu consegui fazer o web scraping do Soccer Stats, já puxava todos os dados e criei um dashboardzinho bem simples, onde eu simplesmente selecionava o time e já vinha a pré-análise toda pronta. Isso é muito rápido, a forma como eu fazia a pré-análise. Aí eu apresentei para o Alexandre, né, que é o sócio do Christian, da GetUp, e aí o homem doidou. Ele, rapaz, eu quero isso, eu preciso disso. Eu passo 4 horas para poder preparar a lista, para montar a lista. Aí ele chamou o Christian, montou uma reunião, e aí foi assim que surgiu o Look. Eu ia te perguntar, tava nas minhas pautas aqui, como que veio essa parceria com a GetUp e o Look, né, velho? Então conta um pouquinho pra galera aí também, essa parceria com a GetUp e um pouquinho do Look também, né, cara? Que é esse software para pré-análise principalmente para CS, né? Isso. Foi basicamente desse jeito. Eu apresentei, né, como é que eu estava fazendo a pré-análise. Na realidade, eu queria tirar uma dúvida com eles, que era se eles já tinham criado uma equação, né, para a gente ter a odd do lay, né, dado as odds do match odds, do BTTS e do over 2,5. E aí, por que eu queria, né, dessa equação? Para montar o backtest de todas as estratégias. Porque eles têm o resultado das estratégias, mas é anotado na mão. Eu queria ver para todos os jogos. Então, eu chamei o Alexandre para conversar e aí apresentei, né, esse protótipo de gerenciador das listas. E aí a gente começou, né? Eles, então vamos criar um software só para gente, né? Só para gente. E aí eles me deram acesso a todas as estratégias deles para poder a gente construir, né? Esse software de pré-análise para a gente. Era só para nós três. E com mais ou menos uns 6 meses, né? Que a gente começou o projeto, a gente já tinha um dashboard todo pronto. Coisa mais linda do mundo, né? Para mim, que não sou desenvolvedor, foi incrível, porque a minha formação é ciência de dados, mas eu não vi na minha grade curricular como desenvolver um software. Eu tive que aprender tudo na marra, né? Então, aprendi, e eu não queria fazer em nenhuma outra linguagem, eu queria fazer em Python, né? Foi aí que eu aprendi um pouco do Django, só que eu achei muito complicado, né? Eu queria algo mais simples, então acabei descobrindo o Streamlit. E aí comecei a montar o dashboard no Streamlit e montamos o que era o Look. Com o passar do tempo, o Look estava dando tanto lucro para a gente, né? A pré-análise estava tão assertiva que o Christian, não, a gente não pode deixar isso aqui só para a gente tem que passar para a comunidade. Aí eu concordo. Quanto mais pessoas terem acesso a essa facilidade que é você fazer a pré-análise direto, né, no software, já puxando as odds da Betfair, já com o backtest, com profit, com todas as informações possíveis, é essencial que a comunidade tenha um software desse. E aí foi quando surgiu a ideia da gente comercializar o Look. Né? Então, a GetUp ficou responsável por isso, porque eu sou péssimo em fazer marketing, eu sou péssimo em vender meu produto. Então, eles ficaram responsáveis por todas as vendas, né, por tudo, e eu fiquei responsável por fazer a manutenção e fazer updates. Né? Passei um tempo sem conseguir fazer updates no Look, mas agora, em 2024, a gente voltou com tudo, e todo mês o Look tem novidades.
Eu já acessei o Look, velho, para dar o feedback pra galera também. É bem legal. E, cara, a galera agora que tá um pouquinho mais ligada aí nas bibliotecas, no Python e tal, que maravilha que é o Streamlit, né, velho? Eu tô montando um sistema de validação de estratégia também. E aí, eu até como aprendizado, eu falei, velho, eu vou começar a montar no Django também, para ficar mais bonitinho e tal. Comecei a fazer. Na hora que eu vi a trabalheira que ia ser, velho, eu falei, velho, eu vou pro Streamlit mesmo, porque o Streamlit você já consegue converter tudo que você já tem criado de forma muito fácil, né, velho, para a parte visual. Então, e cara, eu não sei se você chegou a estudar o Streamlit também, assim, dá para melhorar muito a parte visual também, viu, velho? Não sei se você Dá para chegou inserir algumas coisas de HTML dentro dele. CSS, enfim, é uma ferramenta fantástica, então, para montar os dashboards ali, para nossa necessidade, né? Ele é realmente fantástico. É muito legal mesmo. E, cara, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Já mudando de assunto aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Como que é para você, e eu até acredito ligando uma coisa com a outra aqui, por exemplo, por muito tempo eu vi você produzindo os conteúdos seu no canal do YouTube sem aparecer, né? Sem aparecer mesmo. E eu acho que isso talvez, e aí você me corrija se eu estiver errado, pode estar muito ligado a essa parte acadêmica sua, professor, da aula. Isso entra um pouquinho com receio e com, vamos dizer assim, o preconceito que a gente tem um pouco na área das apostas, e você por estar também numa área acadêmica, você teve alguma dificuldade nesse sentido? Como é que é para você isso? Eu, quando comecei, eu gravava vídeos no meu tablet, né? Tinha um tabletzinho pequenininho. Então, eu abri o Colab, lá no Google Colab, né? Que é um ambiente onde eu faço os meus códigos. E eu simplesmente gravava a tela, eu com o meu teclado, né? Teclado Bluetooth, digitando e comentando os códigos. Então, no começo, eu realmente não tinha um suporte, né? Eu não tinha um computador bom. Eu ainda não tenho, né? Mas não tinha câmera, não tinha microfone. Então, eu fui fazendo com o que eu tinha na época, né? E, basicamente, eu passei os 2 primeiros anos do canal gravando no meu tablet. Então, não tinha como aparecer. E, de certa forma, deu muito certo, né? O meu canal, ele cresceu muito rápido, né? Em menos de um ano eu consegui bater as métricas do YouTube e de repente eu já estava com 2.000 inscritos. Hoje eu estou com 3.500, mas é porque eu estou há quase um ano sem aparecer, né? Sem colocar vídeo no canal, por problemas pessoais. E aí, estou voltando agora, né? O canal está começando a crescer novamente, as minhas métricas estão começando a voltar. E eu não cogitei aparecer, né? Porque eu já passei muito tempo sem aparecer. Então, a primeira vez que o pessoal viu o meu rosto foi na live de lançamento do Look, né? Foi quando eu apareci. Aí o pessoal da mentoria, quando era as aulas ao vivo, a gente aparecia, só que aí na hora de gravar, puxava muito, aí eu disse, não, vamos gravar sem eu aparecer mesmo. Então, tem esse ponto, tem o ponto de eu ser muito tímido, eu sou muito tímido, né? Mesmo sendo professor, é uma coisa que é até engraçada, que meus alunos dizem que não parece, né? Mas quando eu estou na sala de aula mesmo, né, falando sobre física, eu me transformo, mas na maioria dos ambientes eu sou extremamente tímido, então eu também não gosto de aparecer, né? Não gosto da minha voz. Enfim, eu não apareci até agora foi por causa disso. Em relação a preconceito das apostas, eu acredito que não, né? Não faz parte, porque todos os meus alunos sabem que eu desenvolvo projetos voltados para as apostas, né? Eu tive bolsista de iniciação científica na área, a gente publicou artigo, apresentamos trabalhos em congressos, fomos premiados com trabalhos em congressos. Então, os alunos sabem, às vezes eles vêm até falar comigo, né, para tirar dúvidas sobre isso, sobre modelos, né? Eu tenho alunos no meu grupo do Telegram, e então
eu consigo separar bem, né, essa questão do perfil profissional com o perfil de apostador. E eu sei, né, o que a gente faz aqui é sério, né, assim como a minha família sabe e dá total apoio. Então, acho que eu consigo, né, fazer como é que eu posso dizer? Eu consigo lidar bem, né, com esse preconceito que existe contra os apostadores esportivos, e o meu objetivo é justamente desmistificar isso, né? Então, por isso que eu falo abertamente para os meus alunos e chamo eles para fazerem projetos comigo justamente por causa disso. Porque o que a gente está fazendo aqui nada mais do que ciência de dados, só que com um tipo específico de dados, aquele que é o mais difícil de todos. Leandro, eu queria aproveitar esse gancho que o Vini trouxe da produção de conteúdo e te fazer uma outra pergunta um pouco diferente. Não sei se acho que a gente não entrou ainda nessa área. Que o seu conteúdo ele é muito legal, só que também é muito técnico, né? E a gente sabe que isso, as apostas esportivas já são uma bolha, agora não tão bolha assim, né? Porque o negócio deu mais, principalmente depois da Copa, a regulamentação já é bem mais conhecido. Mas a aposta com esse viés mais técnico, de usar dados, de usar ferramentas para encontrar, é menor ainda. E você produziu agora nos últimos meses uma série muito legal, que a gente sabe que, diferente da múltipla do dia ou do bingo do dia, não estoura de visualização, e a gente fala isso porque a gente também produz conteúdo, e eu posso te garantir que os vídeos que eu mais gostei de produzir, se você me perguntar assim, quais são os vídeos do Clube da Aposta que você mais gostaria que as pessoas vissem? Tipo, não são os que são mais assistidos, né? Os que são mais assistidos geralmente são coisa de múltipla, enfim, a gente sabe como funciona o mercado. O quanto que isso, considerando que você também é professor, tem outras demandas, pode ou não afetar a sua motivação, por exemplo, em produzir esses materiais gratuitos? Ou você acha que não? Você sabe que você está falando com poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que assistirem os vídeos vão aprender muito, vão aproveitar muito esse material. Como é que é esse lado de produtor de conteúdo dentro da sua rotina versus essa dificuldade de atingir mesmo essas pessoas, né? Já que é um público mais nichado mesmo. É um ponto importante isso, né? Porque, como você falou, o nicho é pequeno, apostas esportivas. Aí eu filtro ainda mais, apostas esportivas com dados. E aí eu filtro ainda mais apostas esportivas com dados com Python. Então, realmente, quando eu decidi montar o canal, né, decidi começar a ser produtor de conteúdo, eu sabia, né, que eu não ia conseguir atingir um nicho muito, né, uma quantidade de pessoas muito grande. Quando eu lancei meu primeiro vídeo, eu coloquei lá na comunidade do Netuno, e aí o próprio Netuno falou, Leandro, continue, né, persevere que você é o único, né, na época, realmente eu era o único, e se você continuar nessa pegada, né, você vai longe, né? E aí eu continuei, eu não quis mudar a minha mentalidade por causa disso. Eu sabia que eu ia ter poucos views, eu sabia que, né, pelo tempo que eu tenho, né, de YouTube, já era para me ter batido os 10 mil seguidores, mas eu optei por, primeiro, não fazer conteúdo básico, porque já tem conteúdo básico e de qualidade, né? Então, toda vida que o pessoal chega para mim e pede, Leandro, faz um vídeo básico explicando o que é trade esportivo, eu indico o curso do Theo, eu indico o curso do Netuno. Não precisa, né, a gente criar conteúdo nessa vertente. Aí, conteúdo de Excel, a gente tem o Big Data Bash, né, o Luciano, a gente tem o Pedro, da Engenharia da Aposta, então eu também indico. Então, eu tenho muito consciência, né, do público ao qual eu estou me direcionando. E eu sei que esse público que está comigo, ele está comigo desde o começo, né? E vai chegando novas pessoas, a grande maioria não me abandonou, né? Isso porque um dos meus grandes amigos hoje em dia eu conheci algumas semanas depois que eu lancei o primeiro vídeo no YouTube, né? Ele me mandou mensagem lá no Telegram, a gente conversa até hoje e a gente troca figurinha, tem vários projetos juntos. Então, é isso, né? A minha rotina de produtor de conteúdo, ela não mudou ao longo desse tempo, por conta que eu sei, né, para quem eu quero falar. Né? Às vezes, eu aqui em casa com a minha esposa, a gente conversa, né, sobre isso. Porque o vídeo que eu tenho mais visualizações nos últimos tempos foi o método do Over 0.5 FT, um método pronto.
né, que era o método de ciclos. Então, você vai ver lá, ele é fora da curva, né? Ele é o outlier dos meus vídeos. Pelo tempo que ele está e pela quantidade de visualizações que ele teve. Eu poderia fazer isso mais vezes, né? Talvez eu até faça algum dia, apresentar alguma metodologia pronta, que as pessoas simplesmente sigam e façam, né, os seus métodos. Só que no momento que eu deixar, por exemplo, eu parei de compartilhar as minhas bases de dados no GitHub. Pronto, quem não sabe pegar as bases de dados, tá com o método, mas não tem a base de dados, não tem os jogos do dia para poder rodar essa metodologia. Então, eu penso muito na questão de e se eu quiser parar, né, de produzir conteúdo, como é que essas pessoas vão ficar? Né? Então, é justamente por isso que eu continuo pregando, né, a conscientização, estudem, pessoal, estudem, que isso aqui dá muito dinheiro, mas a caminhada não é fácil. Né? Se você for pelo caminho mais fácil, obviamente, a tendência natural pode ser que dê muito certo, né? Você seja uma pessoa que nasceu, né, com uma estrela, vai lá e faz tudo, dá tudo certo, mas a tendência natural é que não dê certo e que em algum momento você acabe quebrando. Então, você fazer as suas apostas, né, as suas entradas, baseadas em dados, baseadas em metodologia, né, faz com que você tenha uma esperança matemática positiva, que você tenha uma esperança que isso aqui realmente vai dar certo para você, como deu certo para mim. Legal, cara. Essa parte da produção de conteúdo, ela é complicada mesmo, né? Sempre o que você entrega pronto é o que a galera vai cair de cima. Mas isso às vezes decepciona muito. Mas eu acho que faz parte do brasileiro como tudo, né? Isso não é só nas apostas esportivas. É no geral, que é tudo pronto, tudo mastigado, enfim. Infelizmente é assim. Cara, eu queria trazer um pouquinho agora aqui, Leandro, você contar um pouquinho pra gente como que funciona, como que tá a sua mentoria, como que você tá transbordando esse conhecimento pra galera, né? Eu sei que você teve um lançamento novo aí agora, da mentoria de novo. Então conta um pouquinho pra galera que quiser te achar, quiser aprender mais, quiser estudar mais os dados, a parte de Python nas apostas esportivas. Bem, a mentoria, ela é um projeto que já vinha sido solicitada, né, pelos membros do canal, tanto o canal do YouTube quanto o canal do Telegram, há muito tempo, né, porque o pessoal gostava, né, gostam do conteúdo que eu apresento, da forma como eu apresento, e aí eles pediam, professor, faz uma mentoria que a gente faz, né, a gente quer aprender mais, a gente quer entrar a fundo nesse mundo, né? Tanto aprendendo mais Python, quanto aprender ciência de dados, né? Análise de dados aplicadas às apostas. E aí eu relutei bastante, né? Demorei, foi muito, até que conseguiram me convencer. E aí eu abri uma turma ao vivo, né? Eram 5 aulas, né? 5 sábados, e foi muito legal, né? Era uma turma pequena, a primeira turma teve 8 pessoas, e foi muito proveitoso, porque eu me programei para dar 2 horas de aula, e, por exemplo, tanto na primeira quanto na segunda, eu já estava com 4 horas, quase 4 horas de aula, né? A gente lá falando, discutindo. O Zoom, né, caiu 2 vezes, porque não estava permitindo, lá, né? A gente continuou sem ter a gravação. Mas aí era ao vivo, né? As aulas eram ao vivo, eu gravava e depois eu disponibilizava tanto a aula quanto o material para o pessoal assistir depois. E assim que a gente terminou a primeira turma, né? O pessoal, eles fizeram um depoimento no grupo do Telegram e aí vieram solicitação para a segunda turma. E assim foi, né? Ao total eu fiz 4 turmas da mentoria ao vivo e parei. Eu participei de uma delas. Você participou da penúltima. E eu parei porque eu estava perdendo meus sábados, né? Porque eu trabalho no interior,
né? Então, eu moro em Fortaleza, mas eu trabalho a 130 quilômetros de Fortaleza. Então, eu fico nessa rotina de viagens, né? Vou e volto. E o final de semana era o que eu tinha, tanto para fazer as minhas entradas, né? Às vezes eu gosto ainda de fazer muitas entradas como trader, né? Apesar da maioria ser a punta e deixo lá, né? Mas eu gosto muito de acompanhar os jogos, de assistir os jogos. Então, eu estava perdendo o meu sábado, às vezes o domingo, trocando ideia com o pessoal. Aí eu parei, só que aí o pessoal continuou pedindo, vamos continuar a mentoria? Aí eu, conversando com alguns amigos, decidimos fazer a mentoria na forma de um curso, né? Então, montei o curso, né? Coloquei mais módulos do que a gente tinha, né? Eram 5 módulos, agora são 12. E ele está no formato de curso, só que é um ambiente, né, que eu criei no próprio Streamlit, que ele vai muito além do curso. Por quê? Porque ele tem lá os 12 módulos, né? O primeiro módulo é de Python, Python básico. Depois a gente tem um módulo de estatística básica. Aí a gente entra no módulo de ciência de dados. Aí depois a gente tem um módulo de web scraping, onde eu mostro, né, como é que pega as bases de dados de várias fontes, né, não só do Futebol Data. A gente tem um módulo de machine learning. A gente tem um módulo de análise de dados, né, que é diferente do ciência de dados, onde a gente pega uma base e vai destrinchar ela do começo ao fim. A gente tem um módulo de backtesting, né? Esse módulo ele é extremamente importante, né, porque ele mostra o que a gente tem que fazer, né, para criar as nossas estratégias. A gente tem um módulo do Streamlit, a gente tem módulo do GitHub e a gente tem um módulo onde eu coloco todas as aulas ao vivo de todas as turmas da mentoria. Então, conteúdo tem bastante, né? Tem muito. Se você pegar... A mentoria poderia ser somente as 5 turmas, né? Acho que não sei se foi 4 ou foram 5, agora eu estou na dúvida. Mas de todas as turmas da mentoria eu coloquei lá, né? Só esse módulo aí já tem mais de 100 horas, né, de conteúdo. Aí junta com os outros que eu vou acrescentando a cada semana. Cada semana eu coloco 5, 10 aulas lá e o conteúdo da mentoria está só crescendo. Aí por que eu digo que ela não é somente um curso? Porque eu também coloquei dentro do Streamlit, eu coloquei uma aba com os jogos do dia. Então, o meu GitHub, que era público, agora ele não é mais, né? Ele é simplesmente para o pessoal da mentoria. Então, eles podem pegar os jogos do dia, né? Um Excel, né? Um CSV, com os jogos do dia da Bet365 e da Betfair. A pessoa escolhe. E tem todas as odds, né? De quase todos os mercados. Tem as bases de dados também, que eles podem fazer o download ou eles podem inserir diretamente nos códigos deles. Tanto da Betfair Exchange, que é uma dificuldade, né? Você conseguir bases de dados com odds, com gols da Betfair Exchange. Eu consegui, né? Na realidade, eu estou sofrendo para montar, né? Eu estou montando essa base desde março, né? Coletando os jogos todo dia e pegando os resultados, pegando os minutos dos gols todo dia. Então, o pessoal tem acesso a esse material. Eles também têm acesso ao módulo de backtest, né? Que vai ser liberado hoje, né? Quando eu fiz o lançamento da mentoria, eu disse que essa semana ia sair. Aí sai hoje o módulo de backtesting, que basicamente o pessoal vai conseguir validar estratégias, né? Montar suas estratégias com todas as variáveis que eu ensino na mentoria. Então, as minhas quase 70 variáveis estão dentro do backtest e a pessoa vai poder criar sua estratégia lá e vai gerar um arquivozinho com os filtros que vai colocar nos jogos do dia e vai definir quais são as entradas daquela metodologia para aquele dia. Então, é um ambiente bem completo, né? Além disso, o pessoal tem acesso ao Look, né? O pessoal tem acesso gratuitamente ao Look pelo período que ele tiver na mentoria. E tem acesso ao DataFood, né? Que também é uma outra fonte de base de dados, né? Que é do pessoal do Engenharia da Aposta. Fizeram a parceria conosco para fornecer acesso a um dos planos, né? Para o pessoal da mentoria Fut Python Trader. E isso é só o começo, né? A gente tem planos de colocar, além do curso de análise, né, de ciência de dados para apostadores esportivos,
a gente vai colocar também um módulo de ciência de dados para o mercado financeiro também, né? Que é uma outra coisa que eu tenho estudado bastante. E quem consegue, né, ter resultados positivos nas apostas, não precisa deixar o seu dinheiro lá parado na banca, né? Pode direcionar esse dinheiro para o mercado financeiro e aí você ter duas fontes de renda e não somente mais uma. Então, é uma coisa que eu tenho feito e quero passar isso para o pessoal, que é extremamente importante e dá para selecionar ações, empresas, né? Tudo isso utilizando Python e fazendo a mesma análise que a gente faz para as bases de dados de futebol. E aí, por exemplo, quando chegar, né, numa conversa de bar, né, com o pessoal, não, eu sou trader, mas eu sou trader do mercado financeiro, vocês fazem coisa de azar. E aí você pode, né, com essa análise, mostrar para eles que é a mesma coisa. A mesma análise que a gente pode fazer aqui no futebol, a gente faz com as ações de uma determinada empresa. São os mesmos códigos, né? São as mesmas teorias. Então, eu consigo fazer esse intercâmbio, né, entre os dois mercados e quero levar isso também para o pessoal. Então, basicamente, esse é o único produto que eu tenho, né, que é a mentoria. E, sim, além disso, né, a gente tem as lives mensais com o grupo, né, que essa é o primeiro mês, né, da turma. A gente vai combinar bem direitinho quando é que vai ser a nossa primeira live. E isso é uma live onde eu vou apresentar conteúdos novos para o pessoal da mentoria. Mas tem acontecido bastante do pessoal entrar em contato comigo, professor, eu não entendi essa aula aqui. Vamos marcar um Meet? A gente marca um Meet. Eu já tive várias reuniões com o pessoal. Teve um dos mentorados, né, um dos alunos, que estava com problemas no web scraping do Flash Score, né, da Best 365. Aí a gente marcou, conversamos uma meia hora, resolvemos o problema. O outro estava com a metodologia quase pronta, né? Aí ele queria fazer o backtest. A gente sentou, organizamos o backtest dele e ele conseguiu validar a estratégia dele via backtest. Então, isso também é possível, né? As pessoas que estão dentro da mentoria, agendar um horário para a gente sentar, conversar, tirar dúvidas, eu sou muito aberto a isso, né? E aí a gente consegue desenvolver bem. E é isso. Leandro, duas coisas sobre a mentoria que você trouxe até aqui. Eu quero fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira é, pensando naquela pessoa que não manja nada de Python, e não manja nada mesmo, ela consegue, por exemplo, né, que você falou que o primeiro módulo é básico, um básico sobre o Python, ela já consegue, com esse módulo básico, tipo, entender aquela parte mais teórica, vamos chamar assim, e acompanhar o curso sem dificuldades? Ou você acha que ela precisa, pelo menos, dar uma olhada no seu canal antes, dar uma olhada ali naquelas aulas gratuitas? Sim, essa diferenciação, você já dá para o cara ir começar fazendo direto a mentoria, ou se vale a pena primeiro ele estudar o básico? E segundo, que, assim, ficou muito claro que o produto é muito bom, né? Acho que por tudo que você apresentou, não só pelas aulas, o próprio Relato Vini já falou que é um produto muito bom, mas você falou uma coisa na live que é verdade, você não é um bom vendedor, porque você falou tudo do seu produto e você não esqueceu de comentar, por exemplo, pessoa que quer participar, tá aberto, como ela faz para entrar em contato, então vou reforçar para que você possa também fazer o convite para que essas pessoas que se interessarem pelo produto possam comprar e participar da sua comunidade. Então, esses dois pontos, por favor. Beleza, Estevão. Vamos lá. Em relação aos pré-requisitos, né? O pré-requisito básico é o Python, né? A pessoa tem que saber programar. E o primeiro módulo, ele é justamente para isso. Eu ensino desde instalar o Python até fazer os primeiros códigos e todos os exemplos que eu dou nesse módulo são aplicados às apostas esportivas, né? Que é diferente. A pessoa vai procurar um curso na internet ou em algum local que venda curso de Python, né? Os exemplos são bem gerais. E esse módulo específico, todos os exemplos são voltados para apostas esportivas. Ele vai conseguir acompanhar o curso quase todo. O módulo de web scraping, ele é o mais pesado de todos. E não dá para acompanhar simplesmente com o Python básico. Só que o que é que eu faço, né, nesse módulo? Eu apresento o código, explico bem direitinho e eu dou o código pronto. Então, sempre lá, módulo 1, tem lá o material de todas as aulas e as aulas.
ele consegue executar, ele consegue gerar as bases de dados, só que, por exemplo, ele não vai conseguir... eu quero agora pegar os dados de basquete. Ele só vai conseguir se ele souber Python a fundo, né? E é uma coisa que eu quero fazer, né? Eu quero também ensinar lá na mentoria a como fazer essa migração. Eu sei pegar os dados de futebol, agora eu quero pegar de tênis, quero pegar de basquete, de vôlei. É possível, né? Então, só quem tem domínio de Python é que vai conseguir fazer isso. E o módulo básico, ele ensina para fazer análise de dados, para usar, né, os códigos e para machine learning. Mas para criar o web scraping do zero, não, ele não vai conseguir. Então, esse é o único módulo que ele vai ter dificuldade. Não de entender, não de executar, mas se ele quiser criar alguma coisa do zero. Em relação à venda, realmente, eu sou horrível, né? Inclusive, teve até um dos alunos da mentoria que disse que eu tinha que dar um jeito no meu marketing. E, assim, como a mentoria agora ela está no formato de curso, ela vai ficar aberta infinitamente, né? E aí, quem for adquirindo, vai adquirir pelo preço atual e vai recebendo os updates, né? Então, por exemplo, quando o custo de mercado financeiro entrar, o valor vai subir, mas quem já está continua pagando o valor que está. O acesso é por 1 ano, né? E está disponível nas minhas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Telegram, né? Tem o link lá, vou passar para vocês divulgarem também, por favor. E é só acessar o site, fazer o cadastro, se inscrever e pronto, né? Tá tudo lá no site, as informações de como adquirir a mentoria. O acesso é por 1 ano, né? O acesso é por 1 ano e tem acesso a tudo isso que eu falei. Mentoria, módulo de backtesting. Eu esqueci de uma coisa. Que tem acesso à mentoria também, que é o meu GitHub privado. O que é o meu GitHub privado? É onde, além de eu colocar as bases de dados de jogos do dia, né? Que o pessoal já tem acesso lá na aba da mentoria, tem todos os meus códigos, com as minhas estratégias, com tudo lá o que o pessoal quiser fuçar para ver o que foi que eu já fiz nesses últimos 2 anos, tem tudo lá. A minha rotina diária, né? Eu até brinco com o pessoal, que a minha rotina é bem, bem puxada. Eu acordo, aí eu já ligo o computador, já rodo os jogos do dia da Betfair, jogo os jogos do dia da Bet365 e atualizo as bases com os jogos do dia anterior. Depois que está tudo, né, feito o update, eu vou lá e rodo as minhas estratégias e seleciono os jogos do dia que eu vou trabalhar. Então, todo dia eu faço esse processo e lá no GitHub, né, o pessoal já tem lá, né, já sabe lá o primeiro passo, o segundo passo, terceiro. Então, também é uma coisa que eles têm acesso. Maravilha. Depois você passa para a gente o link. Então, a gente deixa aqui na descrição para quem se interessar em assinar, comprar, enfim. Show. Exatamente. Todos os links estarão na descrição. Leandro, só te agradecer mesmo, velho. Gostei muito do bate-papo, foi bom ter você aqui conosco. Eu acho que é realmente um público mais nichado, né? Mas a galera que se interessar, eu acho que, e aí dando o meu depoimento mesmo, né? Vale a pena pra caramba. Eu posso dizer com propriedade, porque eu fiz e foi realmente muito bom para mim mesmo. Então, eu indico mesmo que a galera faça. E quem quiser, galera, nós vamos deixar os links aqui na descrição. Vocês acessam lá. E como o Leandro disse, né? A galera lá interage bastante. Eu não interajo tanto, mas por causa da rotina mesmo. Mas, com toda certeza, vai contribuir bastante aí para o desenvolvimento de vocês. Realmente vale muito a pena, dando um depoimento pessoal sobre isso, né? E só te agradecer mesmo, cara. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aí, vir aqui trocar essa ideia com a gente, trazer um pouquinho do seu conhecimento. E não para de fazer conteúdo não, velho. Para de fazer conteúdo não, porque a comunidade precisa do seu conteúdo. Fechou? Valeu. Muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez. Foi um prazer, né, conversar com vocês, trocar uma ideia. Realmente, eu não quero parar de fazer conteúdo, né? Quero colocar mais e mais insights para o pessoal, para que eles possam criar suas metodologias, né? É uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, lá no grupo, é como criar essas metodologias, né? Métodos por liga, métodos gerais,
utilizar machine learning, não utilizar, ou criar somente filtros. Então, cada uma dessas discussões eu quero levar para o YouTube também, né? Mas mostrando para eles o quão é importante você ter essa noção, né? Que você não precisa conhecer as ligas em si, não precisa conhecer os times, né? Sabe como tem até gente que diz, eu não sei a cor da camisa do time, eu não sei quem é o goleiro, e realmente não é necessário, né? Você pode fazer uma entrada na 4ª divisão da Finlândia, se tiver baseada em dados, se aquela metodologia for aplicável àquela liga, não tem problema nenhum, né? Se tem valor, você está dentro. Então, essa é a nossa principal ideia, né? E é isso que a gente quer levar para a comunidade. Show de bola. Stefano, te agradecer também, velho, participar mais do Boteco do Clubão aqui. Se você quiser deixar os seus dizeres finais aí também pro Leandro, fica à vontade. Acho que agradecer, Vini, mais uma vez pelo convite, agradecer o Leandro também pelo tempo dele, acho que foi bem legal. Para quem tá acessando o canal, nas últimas semanas teve bastante coisa, né? A gente já trouxe muito conteúdo sobre precificação da forma mais raiz, né? Com que o pessoal brinca. Teve com a entrevista com o Big, que faz mais de Excel. Agora a gente está fazendo uma outra ferramenta que é o Python. Tem para todos os gostos, né? Então acho que vão ser semanas enriquecedoras e cada um pode escolher o caminho que gostar mais. Mas agradecer mais uma vez o Leandro, que acho que o que ele trouxe aqui foi bem legal e diferente, né? Acho que a gente não tinha trazido ainda alguém para falar de Python especificamente ou de uma ferramenta técnica para que você possa trabalhar com dados. Acho que a galera vai gostar do episódio. Exatamente. Quer dizer mais alguma coisa, Leandro? Ou vamos embora? Só tenho a agradecer a oportunidade e é isso, né? Muito obrigado por tudo. Espero que o pessoal goste mesmo. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no Telegram, me chamar no Instagram, que eu estou sempre à disposição para ajudar, né? Meu objetivo é sempre ajudar a comunidade. Show de bola, velhos. Valeu, galera. Até o próximo Boteco do Clubão. Lembrando que esse Boteco é um oferecimento da Betfair. Então, caso você ainda não tenha conta na Betfair, tem um link aí na descrição para você criar. Cria pelos nossos links, que é assim que vocês nos ajudam aqui na produção de conteúdos gratuitos para vocês. Fechou? Até o próximo Boteco do Clubão. Valeu.